Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Irmãos, vocês estão bem? Aleluia! Como é bom nós entregarmos, né? Sabemos que a nossa vida ela foi entregue, né? A um Deus verdadeiro. A um Deus que nos traz um futuro glorioso, um futuro maravilhoso. Nós não somos filhos largados, nós somos filhos de Deus. E sabe, amados, é tão bom nós sabermos que existe uma promessa vindo de Deus a nosso respeito. Nenhum dos seus filhos estão largados, estão sem promessas. E nós sabemos que promessas de Deus para as nossas vidas, elas são boas. Né? A Bíblia diz que eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Sabe, amados, saber que a nossa vida ela foi entregue a um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de nós, amados. Todo momento, todos os dias, em cada detalhe, todos os detalhes, cada peça, cada situação da nossa vida, Deus ele tem a preocupação, Ele quer cuidar de cada detalhe da nossa vida. Eu vejo isso como a vida dos meus filhos, eu me preocupo e se eu tenho um bom pensamento, agora imagine Deus. Se eu tenho bom pensamento a respeito dos meus filhos, bons planos para ele, eu que sou falho, não sou pecador, mas Deus ele tem bons pensamentos. O Deus Todo-Poderoso, Ele sabe dar boas dádivas para nós, e nós confiamos, amados, a nossa vida a Ele. Nós devemos entregar verdadeiramente aquilo que temos. Às vezes nossos dias eles são tão, às vezes, tumultuados de algumas preocupações. E sabe, amados, quando você está lá na sua casa, cheio de preocupação, e você se levanta, e você começa a cantar essa música em adoração. Sabe, Deus se levanta para te socorrer de uma maneira bem rápida. Porque você está confiando em Deus. Você está deixando as suas preocupações e está confiando naquele que resolve. Amém, amados? Assim tem que ser a nossa vida diariamente, em todas as áreas, em todo momento, em qualquer circunstância, em qualquer obstáculo, nós devemos ter esse momento, amado, de relaxar, de entrega mesmo, ao Deus que é verdadeiro. Ao Deus que é o nosso Pai. Amém, amados? Aleluia. Então nós vamos aprender da palavra. E é tão bom nós ter esse relacionamento com a palavra que nem nós aprendemos a semana passada. Obrigado aos ministros aqui. Aleluia. E é importante, amado, esse relacionamento, porque não tem como nós conhecermos a Deus, senão através da palavra. Não tem como nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós, se nós não tivermos esse relacionamento com a palavra. Se a palavra de Deus, amados, não estiver dentro de nós, certamente nós vamos viver dias totalmente frustrantes. Se nós não tivermos a palavra de Deus dentro de nós, a nossa vida vai ser uma vida frustrante.
frustrada nas suas emoções, frustrada nas finanças, frustrada nas dificuldades que aparecem para todos nós. Né? A Bíblia diz que a chuva, ela cai na cabeça do ímpio e na cabeça do justo. Amém? Só que existe aquela proteção de Deus. Aquele guarda-chuva que nos guarda, que nos protege, que não deixa com que as situações do mundo, né, que nem fala sobre as trevas, né, você poder ter um entendimento que as trevas, ela quer nos afastar dos caminhos de Deus. A Bíblia nos diz, amados, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão, mas nós precisamos da palavra. Aleluia. Nós precisamos nos submeter à palavra. Nós precisamos, né, se expor à palavra. Aleluia. Ao momento que nós se expomos à palavra, amado, abre um guarda-chuva de proteção. Aleluia. Ainda mais quando essa palavra ela entra no nosso coração e nós podemos falar a palavra e não falar a circunstância, se abre um guarda-chuva enorme, nos protegendo de situações e circunstâncias que querem verdadeiramente nos afastar do caminho de Deus. Amém? A Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar. Essa é a intuição dele. Mas nós sabemos também que Jesus tem uma intuição. Ele veio para dar vida e vida com abundância, amados. Aleluia. E nós temos que crer. Do mesmo jeito que o diabo ele faz o mal, nós temos que crer que Deus, ele faz o bem. E se nós entregamos a nossa vida, amados, a Deus, certamente, amados, nossa vida vai ser abundante. Amém? Então nós vamos falar da palavra e é tão bom nós aprendemos e temos essa comunhão, né? Essa interação com a palavra. Eu fico maravilhado quando eu vou estudar, parece que, né, salta algo maravilhoso e eu fico refletindo na minha própria vida, o quanto eu tenho que melhorar, né? E nós tivemos aula com um professor na escola de ministro, Agnaldo Júnior, e ele deu um exemplo que ele foi numa cidade lá, e lá fazia vasos de barro, né? E o oleiro, quando ele estava fazendo os barros, ele precisava dar uns tapas na massa, no barro. Ele precisava dar uns tapas para que aquela massa ela tomasse forma. E às vezes nós, né, nesse período de aprendizado da palavra, às vezes levamos esses tapas para que a nossa vida ela tome forma. Amém? E Deus, Ele quer que nós tenhamos uma forma, né, uma forma correta. Amém, amados? Então nós vamos aprender e nós vamos levar alguns tapas, e quando nós nos expomos à palavra, nós crescemos, né, e avançamos. Amém, amados? Aleluia. E no meu estudo aqui eu pus o quanto nós confiamos na palavra. Né? Como é que podemos ter esse termômetro para medir o quanto nós confiamos na palavra? Eu não lembro que livro que eu li, que eu já vi isso, que basta você ter 20 minutos, meia hora de conversa com uma pessoa, né, você pode identificar se essa pessoa ela está cheia da palavra, se ela está andando em fé. Amém? Então, uma simples conversa pode ser identificada se você está andando em fé ou se você está andando em incredulidade. Se a palavra está dentro de você ou se a palavra só tem, né, tido um efeito mais emocional.
do que a palavra dentro de nós. Amém, amados? Então nós precisamos ter esse termômetro da palavra dentro de nós para que nós possamos crescer e entender que a palavra ela precisa estar viva dentro de nós. Amém, amados? Aleluia. É bom termos esse termômetro para medir a nossa fé. Amém? Pelo aquilo que nós falamos, né? Pelo nosso comportamento, nós podemos medir se estamos andando em fé ou não, através dos nossos comportamentos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Tiago 2, 14 ao 18. Eu vou estar lendo. Diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecida de roupa e necessidades de alimento cotidiano, e qualquer de vós, dentre vós, lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Amém? Então, qual é o proveito? Se uma pessoa vier até você e você não suprir as suas necessidades. Né? É uma comparação aqui. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu te mostrar, eu com as obras mostrarei a minha fé. Amém? Então, a fé, ela precisa, amado, ela ter uma voz e ela precisa ter uma atitude. Amém? É necessário que a nossa fé, ela tenha a atitude correspondente àquilo que você está crendo. Amém? Se você está crendo em algo e não está falando sobre algo positivamente, né, positivo, você está andando em incredulidade. E incredulidade não agrada a Deus. Amém? Eu lembro de uma história, eu sei que vocês já ouviram também, que uma mulher, esposa de Smith Wigglesworth, falei certo? Amém? Smith, nosso irmão Smith, a sua esposa, ela era cristã e o Smith não era ainda. E esse homem, né, Smith, ele proibiu a sua esposa de ir para a igreja aquela noite. Ela tinha o desejo de ir para a igreja, e ela pegou e falou assim para ele: olha, você pode, né, você tem autoridade sobre a minha vida, mas você não pode impedir que eu adore a Deus, que eu sirva o meu Deus. Amém? E essa mulher, ela pegou e foi para a igreja. E ele falou: olha, se você for para a igreja, quando você voltar, você vai dormir fora. Vai dormir, não vai estar com a porta fechada. E essa mulher, ela foi para a igreja, e ao voltar da igreja, ela encontrou as suas portas da sua casa fechadas. E diz o livro ali que ela dormiu ali na porta daquele lugar, da casa dela, e ao levantar, né, logo cedo de manhã, o seu esposo levantou e foi abrir a porta, e Estados Unidos, lugar frio, costuma ser frio, e essa mulher estava lá, e a primeira coisa que essa mulher falou para ele, falou assim: o que você quer de café da manhã? Então, essa mulher, ela teve uma atitude correspondente àquilo que ela estava vivendo. Ela cria no seu marido.
Ela cria que seu marido podia ter uma mudança. Amém? E esse homem, amados, verdadeiramente ele teve uma mudança bruscamente, ele escreveu vários livros, ressuscitou pessoas, né, através da sua fé. Então a nossa fé, amados, ela precisa ter uma ação correspondente. Amém? A nossa fé, ela precisa ter uma atitude, uma ação correspondente ao que você está crendo. A fé, ela fala, e você precisa estar falando a fé, né? Falando a palavra, em concordância, né, com aquilo que você quer, né? A gente já viu o exemplo também, se você tem o desejo de comprar um carro, né, você quer comprar um carro, por que você não chega na garagem lá e entra de ladinho como se o carro estivesse lá? Sabe, trazendo a existência. Sabe, amados, essas coisas são simples, mas você vai ver que depois são essenciais na nossa vida. Amém? Estive no Rema segunda-feira e o pastor usou um exemplo também maravilhoso. Ele falou assim que sobre comprar uma televisão pela internet. Né? Uma pessoa ela comprou a televisão pela internet, aí ela foi na casa do vizinho, o vizinho tinha uma televisão igualzinha. Aí ela pegou e falou assim, olha, minha televisão é igualzinha. É idêntica, é a mesma marca. Ah, vamos lá ver. Não, mas ainda não chegou. Eu comprei pela internet. Sabe, amados, ela tinha certeza, mesmo que ainda não tivesse chegado na casa dela, mas ela tinha certeza que a televisão era dela. A fé, amado, ela traz a possessão. Ela traz uma posse daquilo que ainda não foi manifestado. Amém? Então nós devemos, amados, ter essa ação correspondente. Amém? Outro exemplo que eu queria dar também é sobre, será que verdadeiramente nós estamos crendo em Deus? Né? Como eu falei, nós precisamos ter esse termômetro da fé, mas sempre quando eu vou evangelizar, eu vou falar da palavra para alguém, eu vou falar de Deus, eu uso esse exemplo, né? Se colocar tem um nome estranho, mas é despenhadeiro. O que é um despenhadeiro? Tem uma montanha de um lado, uma montanha do outro. Se eu colocar uma corda de um lado ao outro, né? E eu perguntar para você, olha, você tem certeza que uma pessoa ela pode passar de um lado ao outro? Aí você fala assim, olha, tenho certeza. Eu confio que essa pessoa ela consegue passar de um lado ao outro. Né? Aí você vê a pessoa passando do despenhadeiro de um lado para o outro. Aí eu te pergunto, numa bicicletinha, né? E se você for assentado atrás na garupa, será que você conseguiria? Agora, essa é a nossa confiança que nós temos que ter em Deus. Porque muitas pessoas, amados, olha, Deus é maravilhoso, Deus ele é poderoso. Ele pode fazer milagres, Ele pode fazer coisas maravilhosas. Mas será que essa confiança, até mesmo desse louvor que nós ouvimos, de entregar a nossa vida totalmente a Deus? Porque andar na garupinha ali, amados, dessa pessoa, é verdadeiramente confiar em Deus. É você entregar a sua vida. Não somente por uma fé, né, substancial. Eu esqueci a palavra, mas é fé. Fé? Assentimento mental. Nós não podemos ter um assentimento mental. Eu creio, mas é eu aqui, né, e outro lá. Amém, amados? Então nós precisamos crer verdadeiramente, confiar, entregar mesmo a nossa vida a Deus. Não ter um assentimento mental. Assentimento mental é o quê? É não se posicionar.
É você crer, mas você não se posiciona. Você crê, mas você não fala. Talvez aconteça, seja, né, a vontade de Deus. Mas sabe, amados, a vontade de Deus, ela está expressa na palavra. Nós podemos ter a consciência, nós podemos saber o que é a vontade de Deus e o que não é. Amém? Então nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E nós podemos receber tudo aquilo que vem de Deus, porque nós somos seus filhos. Nós somos herdeiros de Deus. Amém, amados? Abra sua Bíblia em Mateus 5,14. Aleluia. 5,14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Ter a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém, amados? Então, nós temos uma identidade verdadeira. Amém? A Bíblia diz aqui que nós somos o quê? A luz do mundo. A luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Então existe o quê? Uma identidade. Logo que nós somos a luz, nós devemos o quê? Iluminar. Também existe aqui a responsabilidade de iluminar, né? Nós devemos ser pessoas, né, que também aceitam, né, as verdades da palavra. Aceitar a palavra, amados, é você se colocar como verdadeira luz, né? Você se prontificar de ser verdadeiramente a luz, trazer iluminação, é se encher da palavra e trazer iluminação. Porque existe o quê? Uma convocação. Nós somos convocados, amados. Amém? Para levar, para ser luz para este mundo. Amém? A Bíblia diz lá em João 3 que Jesus era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. E nós somos luz também, para iluminar, trazer, né, trazer a verdade da palavra para as pessoas que estão ignorantes ainda. Amém? Um comentário exegético diz assim: Mateus 5,14 é uma declaração poderosa sobre a identidade e a responsabilidade dos seguidores de Cristo, né? Sobre a responsabilidade de termos essa identidade. Ao afirmar que vocês são a luz do mundo, Jesus convoca seus discípulos a reconhecerem seu papel fundamental como portadores da mensagem divina. Então, quando nós nos enchemos da palavra, nós somos portadores, ou na verdade, como nós somos portadores, nós precisamos nos encher da palavra. Não pode haver falta de palavra dentro de nós. Nós precisamos estar o quê? Cheio da palavra de Deus. Amém, amados? As pessoas, elas precisam chegar perto de nós e ver em nós expectativas de vida. Amém? Expectativas de vida. A luz não é uma propriedade passiva. Ela é por natureza visível e tem a função de iluminar os caminhos, dissipando as trevas. Aleluia. Quando nós estamos cheios da palavra e quando nós falamos a palavra, amados, as trevas, elas são dissipadas. Quando nós andamos nessa convicção daquilo que Deus fez, quando nós andamos em fé, amados, as trevas,
elas são eliminadas, dissipadas. Amém? Aleluia. A impossibilidade de esconder uma cidade situada sobre um monte reforça a ideia de que a influência cristã deve ser evidente e impactante. Então, a nossa vida de fé, amados, ela deve impactar a vida das pessoas. Se a nossa vida, amados, não está impactando, né, a vida das pessoas lá fora, há uma preocupação, porque está faltando palavra, está faltando fé na nossa vida. Amém? Então a nossa vida ela tem que impactar. Através do quê? Através da nossa vida, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós cremos, através das nossas atitudes, através daquilo que sai da nossa boca. Tem que impactar pessoas, tem que trazer luz para as pessoas. Amém? Aleluia. A luz que representa os crentes deve refletir a verdade de Deus e preparar o caminho para outros. Então a luz, amados, não é somente para nós. Nós não devemos ficar preocupados em viver uma vida de fé para nós mesmos. Mas quando vivemos uma vida de fé, nós trazemos luz para as pessoas. Então a preocupação ela é mútua. Né? Nós devemos nos preocupar conosco para trazer luz para as pessoas andarem em fé. Amém? Este versículo nos desafia a viver de tal maneira que a nossa vida ilumine o mundo ao nosso redor, revelando a verdade de Deus e os valores do reino em um mundo frequentemente obscuro e confuso. Portanto, a luz não brilha apenas para si mesmo, mas serve como um farol de esperança e direção para os outros, enfatizando a importância da missão da igreja no mundo contemporâneo. Amém, amados? Então, existe essa responsabilidade, amados, de nós vivermos uma vida de fé mesmo, para trazer, né, essa luz, para trazer para que as trevas elas sejam dissipadas. E eu li esse livro, A Substância das Coisas. É tão maravilhoso você abrir a sua mente para que a palavra de Deus ela possa ser luz, né, para nós mesmos, para que nós possamos entender a importância de você falar a palavra, a importância de você viver uma vida de fé verdadeira. E eu separei aqui, na página 12, a substância das coisas, diz assim, tudo foi criado por ele, a palavra. E pela palavra todas as coisas subsistem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em outras palavras, entendemos que foi pela fé que os mundos foram moldados, pela palavra de Deus. Quer percebamos ou não, você molda o seu mundo com suas palavras, diariamente. Quer esteja falando palavras cheias de fé ou de medo, está dando forma ao seu mundo e viverá nele. Veja só, amados, nós podemos criar o mundo que nós queremos viver. Através do quê? Através da palavra. Aleluia. Nós podemos mudar até mesmo o mundo ao nosso redor. Através do quê? Da palavra de Deus, através da nossa fé, através daquilo que nós cremos. Amém? Você está comigo, amados? Aleluia. Palavras sempre transmitem, né? Elas transmitem fé ou medo, dependendo de quem a fala. Se você sempre fala sobre
más notícias, né? Às vezes nós abrimos a nossa boca para sempre estar falando más notícias. E notícias ruins, amados, nós ouvimos todos os dias, né? Mas será que, como é que nós estamos falando essas notícias? Será que elas estão caindo em nosso coração e sendo verdade para nós? Isso transmite opressão e medo. Se você fala sobre as boas novas, boas notícias, isso transmite fé. Então nós devemos o quê? Sempre falar a palavra, para que a palavra ela transmita fé para nós e para quem está nos ouvindo. Amém? A Bíblia mesmo diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. As palavras produzem segundo a sua espécie. O Evangelho é a boa nova, Jesus disse. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É uma verdade. Né? Na verdade, são duas verdades. São duas verdades. O ladrão vem somente roubar para matar e destruir. Ele veio para matar e destruir. Mas a verdade absoluta, amados, que nós temos que ter no nosso coração, é que Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Jesus disse, eu vim, graças a Deus ele veio. A palavra veio para que você pudesse ter vida e vida em abundância. As boas novas da palavra criam uma vida abundante para o corpo, a alma e o espírito. Então a palavra ela cuida de todas as áreas da nossa vida. Amém? Aleluia. Então palavras, elas criam imagens. É importante nós entendermos essas coisas, que aquilo que nós estamos falando, amados, diariamente, né, ela cria uma imagem. Amém? É necessário nós tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos falando, principalmente a respeito de uma situação que nós estamos passando. Eu acredito que não é só eu, mas todos passam por dias difíceis, né? Situações difíceis, situações complicadas. Mas o que nós estamos falando? Você tira um minuto para você lembrar de algo que você está passando por dificuldade. Lembra de algo, irmãos? Seja na parte financeira, o que é que tem pesado, né, durante o seu dia? Né? Pensa aí comigo. Eu tenho o meu pensamento, eu já vim preparado. Mas tenta lembrar aquilo que tem passado, que você tem passado, que tem trazido peso, dificuldade. Amém? Eu contratei um rapaz para trabalhar para mim, né? Para dirigir um caminhão meu. E eu fiz tudo certinho, peguei, contratei ele, conversei, fiz uma entrevista, né, corretinho ali, registrei o rapaz, né, salário bom, amém? Né, ticket, vale refeição, tudo direitinho. E ele começou o trabalho, trabalhou 28 dias, 25 dias. Aí trabalhou, chegou no 25º dia, ele, Márcio, não vou trabalhar. Olha, desisto, não quero mais. E ele tinha saído de um emprego, né, para trabalhar comigo, ganhava menos. Durante o mês, eu ajudei ele ligou para mim, seu Márcio, olha, eu estou com a prestação da minha casa atrasada, você não poderia adiantar? Eu adiantei o salário para ele. Quando chegou no final do mês, quando chegou lá, ele ainda ficou devendo R$180. Ele saiu,
devendo para a firma R$ 180. Então, a dificuldade que eu tenho passado é sobre pessoas, contratar pessoas. Eu tenho dificuldade para arrumar mão de obra. E se você for pegar, amados, eu sei que em algumas situações, em algumas conversas minhas com algumas pessoas, o que eu tenho mais falado? Está difícil, está impossível arrumar mão de obra. Está impossível, e se você for conversar com algum empresário, as pessoas vão falar assim, olha, mão de obra, esquece, você não arruma. Verdadeiramente está ruim mesmo, amados. Mas sabe, eu estava criando uma imagem, e aquilo que eu estava criando estava acontecendo comigo. Você está entendendo? Então nós precisamos criar a imagem correta. Amém. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Essa palavra está encravada no meu coração, de que eu fui tirado dali, né? Tenho fé nisso, mas às vezes eu tenho o quê? Falado as coisas ao contrário. E eu estou vivendo aquilo que eu falo. Então nós precisamos mudar o quê? Aquilo que nós falamos, nós precisamos falar de acordo com a palavra. Aleluia. A palavra, ela precisa estar dentro do nosso coração, amados. Ela precisa cair dentro do nosso coração e nós precisamos falar aquilo que nós cremos. Aleluia. Porque dizia minha mãe que eu não sou do mundo, né? Eu posso fazer, as pessoas lá podem fazer as coisas, mas eu não posso. E se eu não estou mais no mundo, amados, por que eu vou falar aquilo que o mundo fala? Se o mundo está falando, amado, que está difícil as coisas, você não consegue, né? Que está difícil a parte financeira, se está difícil, né, arrumar pessoas para trabalhar, o mundo, ele pode estar falando isso. Mas nós, amados, nós temos que falar aquilo que nós cremos. Porque verdadeiramente nós somos da fé. Aleluia. Nós somos filhos de Deus e certamente, amado, aquilo que nós falamos vai ser materializado. Nós vamos viver por aquilo que nós cremos. Aleluia. Nós vamos viver por aquilo, pela fé, por aquilo que nós, do nosso comportamento. Então nós precisamos o quê? Se encher da palavra, falar aquilo que nós cremos. Sabe, se sua situação ela é com respeito à saúde, você tem que falar o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Que você é curado, que Jesus levou as suas enfermidades. Aleluia. Você está criando um mundo para você viver, amados, com palavras. É importante, amados, nós estarmos no ambiente e termos cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. E prestar atenção se nós estamos falando a palavra de Deus. Porque nós vamos viver segundo aquilo que nós cremos. Aleluia. Nós não podemos viver por aquilo que nós vemos. Nós temos que viver por fé, amados. Aleluia. Através daquilo que nós falamos, mudando situações, transformando ambientes, dissipando as trevas, através do quê? Daquilo que nós falamos, a palavra. Quando nós falamos a palavra, nós dissipamos as trevas. Aleluia. E se olharmos para dentro de nós, o que nós estamos encontrando? Incredulidade ou fé? Aleluia. A igreja, as pessoas não querem ler a palavra, elas não querem saber da palavra. Não, amados.
Vamos falar aquilo que nós cremos, essa igreja vai encher, nós vamos amar a palavra, nós vamos aprender aquilo que é da palavra, nós vamos crescer. Aleluia, nós temos que falar, amados, a fé. Aleluia. Nós não podemos andar conforme as circunstâncias. Aleluia. O Senhor está nos aumentando, amados. Cada vez mais, a mim e aos meus filhos. Porque com certeza Ele enviou a sua palavra. Aleluia. Deus, Ele é poderoso, amados. Amém, amados? Glória a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Abra sua Bíblia para terminar em João 1. Deus é bom, glória a Deus. Deus é bom. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Da honra e toda a glória ao teu nome. Aleluia. É bom. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és bom. Diz assim, João 1. No princípio era o Verbo. Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém, amados? Então, Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo. O Verbo, Jesus é o Verbo. E Jesus estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o Logos de Deus. A própria palavra encarnada entre nós. Então Jesus, Ele é a própria palavra de Deus encarnada entre nós. Então nós temos que ter essa palavra. Quando nós temos essa palavra, amado, dentro de nós, e nós podemos ler aqui no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando nós falamos a palavra, amados, quando nós declaramos a palavra, nós estamos declarando o Verbo vivo. Nós estamos declarando, amado, aquele que criou todas as coisas. O poder de criação. Quando nós falamos a palavra, nós estamos declarando o poder de criação. Aleluia. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Tudo aquilo que você fala, amado, ela vai e ela faz aquilo que foi designada. Ela é conforme a chuva, né? A palavra de Deus nos ensina. Então toda palavra que sai da sua boca, ela tem um destino. E ela vai fazer aquilo que é feito para fazer. Amém? Então nós precisamos o quê? Ter essa palavra dentro de nós. Amém? Esse Logos de Deus. Amém, amados? Então nós devemos o quê? Viver uma vida cheia da palavra. Quando nós temos a palavra, nós temos Jesus dentro de nós. Amém? E através da palavra nós mudamos o universo, né? Nós temos aquilo que fez o universo. O universo foi formado por quê? Pela palavra. E quando nós temos a palavra, nós estamos formando as coisas. Quando nós falamos a palavra com fé, amados, nós estamos formando as coisas ao nosso redor. Amém? Então nós precisamos falar a palavra, nós precisamos crer na palavra, né? Esse Logos de Deus, ele veio no lugar da lei, né? Na antiga aliança existia a lei,
E a lei, amado, o povo antigo, eles colocavam a lei na sua mente. Eles gravavam a lei na sua mente para ter a intenção de agradar a Deus. No Antigo Testamento, se agradava a Deus obedecendo às leis. Como diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, nós precisamos falar palavras de fé para agradar a Deus. Amém. No Novo Testamento, nós agradamos a Deus com uma vida de fé, não uma vida de incredulidade. Amém? Então, nós devemos mudar a nossa fala, nós devemos, transformar, as coisas pelo aquilo que nós devemos estar falando. Amém, amados? Falando as circunstâncias, falando a palavra correta. Amém? Falando as diversidades. Nós não somos do mundo. Então nós não devemos ter esse comportamento. Nós somos luz, nós devemos resplandecer a luz de Cristo, amados. Falando a palavra de Deus. Aleluia. Falando, olha, vou ter funcionários bons, vou ter empregos bons. Aleluia. Quando nós confessamos, amados, a passagem dos dízimos e ofertas, nós temos que crer verdadeiramente. Boas associações. Aleluia. Aleluia. Acordos favoráveis. Aleluia. Bênçãos e aumentos. Nós estamos vivendo, nós temos que crer, amados, por causa de Cristo, nós temos que crer que vamos viver os melhores dias da nossa vida. Aleluia. Por causa da palavra dentro de nós. Por causa daquilo que Jesus fez por nós. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.